A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. Graças a Deus. Graças à sua misericórdia, graças ao seu amor. Estamos aqui de pé para trazer mais uma palavra de vida para abençoar a sua vida. E a palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está na carta aos Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso. E hoje nós vamos ler o capítulo 5. E Paulo começa, ou melhor, continua dizendo para os irmãos assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele vem falando, é a continuidade do capítulo 4, aonde ele estava dizendo: livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda ira, indignação, calúnia, difamação. Livrem-se de tudo isso, não saia palavra torpe da sua boca, não fique irado, apazigue a ira. E agora ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Começando por aqui, Paulo faz um convite aos irmãos em Éfeso para ser um imitador de Deus como um filho amado. E você sabe que para você imitar alguém, você precisa conhecer esse alguém. É natural as pessoas olharem para o seu filho, para a sua filha e dizer assim: rapaz, é a cara do pai, é a cara da mãe. Olha, isso aqui que ele faz se parece com o pai dele, isso aqui que ele faz se parece com o avô dele. Enfim, as pessoas identificam outras pessoas através do nosso comportamento, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Nós conseguimos apresentar para as pessoas um pouco da nossa criação, como foi o convívio com nossos pais, como foi um pouco da nossa vida. Em poucos minutos você consegue identificar isso na vida de uma pessoa. E Paulo estava alertando os irmãos aqui e lembrando a eles como deve ser a vida de um seguidor de Jesus Cristo. Paulo diz: olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você tem um convite feito pela palavra de Deus para ser um reprodutor de quem Deus é. E como isso pode ser feito? Como Jesus fez. Jesus recebeu a instrução, viveu a instrução em obediência àquilo que recebeu e conseguiu reproduzir perfeitamente a pessoa de Deus. Jesus é a personificação do Deus, do nosso Deus invisível. Jesus é a exatidão de quem é Deus, é a pessoa de Cristo. Se você quer conhecer Deus, você precisa olhar para Jesus, porque Ele é a manifestação exata do caráter de Deus. E agora Paulo faz esse convite para mim e para você, para que eu e você possa se comportar de uma forma que glorifique a Deus, de uma forma que apresente o nosso Pai para as pessoas. Ele diz: olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
obediente, um filho exemplar. E continua dizendo: e vivam em amor, como também Cristo nos amou. É a essência de Deus, porque Deus é amor. Então, se eu vivo atribulado, se eu vivo fazendo confusão, se eu vivo procurando briga, se eu vivo fazendo contenda, se eu vivo estourando aí por tudo, como é que eu vou apresentar o meu Pai para essas pessoas? Me lembra de uma história que Jesus estava pregando para os judeus que haviam crido nele. Eram os que haviam crido nele. E Jesus começa a falar para eles e diz para eles assim: se vocês fossem filhos de Deus, vocês faziam as obras de Deus. E não estava aí querendo me matar. Vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer as obras do pai de vocês, que é mentiroso desde o princípio e pai da mentira. Então não basta crer em Jesus Cristo, não é suficiente, porque saber que Ele é Deus, saber que Ele é poderoso, saber que vai haver um julgamento, saber que a consequência do pecado vai levar à morte, isso aí não muda a minha vida e não muda a sua vida se não colocarmos em prática o que a palavra diz para ser feito. Porque se falar em Deus mudasse a vida de alguém, não existia falso profeta, não existia falso pastor, não existia falso irmão e nem existia diabo. Porque falar em Deus mais do que Satanás fala, não tem. Desde o Éden que Satanás vem pregando em nome de Deus. Então, se falar em Deus mudasse a vida de alguém, Satanás já tinha se convertido a anjo de novo. É preciso viver a palavra de Deus, porque não basta só você ser um comunicador da palavra. A sua vida vai mostrar muito mais da palavra para as pessoas do que o que você fala. Porque quando você passa por determinada situação, quando você passa por determinada circunstância na sua vida e você se comporta de uma forma que Deus quer que você se comporte, você tem a oportunidade de apresentar Deus para aquelas pessoas sem precisar dar uma palavra. O seu testemunho falou muito mais. E é isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Vive em unidade, vive em amor, vive juntos num só propósito, porque existe uma multidão olhando para a sua vida. Existe uma multidão de olho em você. Por mais que você hoje não acredite ou não note, existem pessoas que estão do seu lado, que observam atentamente cada palavrinha que você fala. Elas lembram detalhes daquilo que você falou em determinado dia. Sabe por quê? Porque você é um exemplo, você é luz para a vida dessas pessoas. Você é o sal que tempera a vida delas, embora você não perceba isso. Então Paulo estava dizendo: embora vocês não vejam, mas existem pessoas que estão de olho em vocês e vocês devem se comportar como filhos amados de Deus, vivendo em amor, amando uns aos outros assim como Cristo nos amou. E ele continua dizendo: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Essas coisas não são próprias para os santos. Nessa palavra santo que Paulo fala aqui, não está dizendo que você é melhor do que alguém. O que Paulo está dizendo é que nós, o povo de Deus, somos santos porque fomos separados. Hoje nós vivemos separados daquilo que um dia fizemos.
E isso, santo é isso, separado, separação. Se separou de algo. Então nós somos sim santos, mas não porque nós em si somos santos e não pecamos, não é isso. É porque nós estamos em Cristo, nós estamos em quem é santo e o Espírito Santo de Deus está nos santificando. E aos olhos de Deus nós somos sim santos, não por nossas obras, mas pela obra dele, por aquilo que ele fez por nós. Certo? Então Paulo está dizendo que não deve haver conversa boba, conversa tola, imoralidade na conversa, cobiça, falar de coisas que não edificam. Ele está dizendo que isso não vai trazer proveito nenhum para a minha vida, nem muito menos para a tua vida. Pelo contrário, isso vai trazer perturbação para o nosso coração. E ele continua dizendo: não haja entre vocês obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Não está dizendo que você não pode sorrir. Não está dizendo que você não pode ser alegre. Não está dizendo que você não possa contar uma piada e a pessoa sorrir. Pode, desde que edifique. Desde que não haja palavras imorais, desde que não haja palavras obscenas, que não haja palavras indecentes saindo da sua boca, porque uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ela não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então, que não haja isso entre nós. E ele continua dizendo, essa é a palavra de Deus, isso é para os santos de Deus, essa palavra é para o corpo de Cristo ser edificado, ser limpo, ser nutrido, ser alimentado. Essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a sua vida. Paulo continua e diz que não haja gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, que haja ações de graças, ou seja, palavras que louvem a Deus, que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus em tudo aquilo que você está falando, em tudo aquilo que você está fazendo, naquele momento que você está reunido com os irmãos, seja em casa, seja na congregação, seja na praça, seja no parque, seja na faculdade, no hospital, no trabalho, seja onde for, que a sua boca seja uma fonte de vida para quem te ouve. Versículo 5 ele diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é a idolatria, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Ninguém os engane com palavras tolas. Cuidado para que as mensagens que você tem ouvido por aí não sejam apenas uma mensagem motivacional de querer impulsionar a sua vida financeira, de querer impulsionar a sua carreira, de querer parecer com o evangelho, mas não é. Por quê? O homem ganancioso, ele usa de muitas estratégias para poder seduzir o ser humano. E uma delas é, infelizmente, se apoiar na palavra de Deus, ou pelo menos buscar apoio nela, para tentar respaldar aquilo que ele diz. E nisso ele faz uma interpretação natural de uma palavra que é sobrenatural e traz você para viver no plano natural, algemado à sua cobiça, aos seus maus desejos. Então tenha cuidado para que ninguém os engane com palavras tolas. Nenhuma palavra
tola, ela vem dizendo que é uma palavra tola. Pelo contrário, ela vem se mostrando como uma sabedoria, que na verdade é tolice. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Que coisas? Dessas coisas que ele acabou de dizer. De conversa imoral, de conversa que vai te deixar impuro, porque o que te contamina não é o que entra, é o que sai. De tanto você ouvir uma conversa errada, de tanto você ouvir, daqui a pouco você começa a falar. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque quando você vai ouvindo, você vai reproduzindo aquilo que você ouviu. E aquilo vai gerando fé em você e vai mudando a sua mente. Então, se você ouve uma conversa errada, certamente isso vai minar a sua fé também. Isso vai minar a sua fé. Não empresta teu ouvido para ouvir conversa errada, não. Porque não vai trazer vida para você e pior, vai fazer de você uma fonte contaminada que vai sair por aí matando pessoas, ferindo pessoas, falando o que não edifica, falando coisas que não deve, entristecendo o Espírito de Deus. Vivam como filhos amados de Deus. Mas para você imitar alguém, você precisa conhecer esse alguém. E Paulo está aqui, passando uma lista de coisas que nós não devemos fazer, porque não tem nada de Deus nisso. Nós precisamos imitar o nosso Pai. E para imitar esse Pai, nós precisamos conhecer o nosso Pai. É necessário você querer conhecer Jesus Cristo. É necessário você querer imitar o seu Pai. Paulo continua falando para os irmãos e diz: portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora, noutro tempo, vocês eram trevas. Mas agora não. Agora vocês são luz no Senhor. Então, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Você vai reproduzir o seu Pai pelas suas atitudes. Você vai mostrar o caminho através das suas atitudes, através da sua vida, de como você conduz a sua vida, a sua casa, a sua família, o pessoal que está perto de você. Você vai mostrando Jesus para elas, porque tem pessoas que nós não vamos conseguir falar de Deus para elas. Existe orgulho no coração, existe arrogância, acha que não precisa de Deus, que o que ela fez até aqui foi esforço dela e que Deus nunca esteve presente na vida dela. E através da nossa vida, essas pessoas vão conhecer o Deus que elas até hoje não conhecem, porque elas vão ver através do nosso testemunho o próprio Deus se manifestar, o Deus, o nosso Pai vivo através da nossa vida. E quando elas olharem para nós, vai dizer: como foi que você aprendeu isso? E você vai dizer: eu aprendi com meu pai. Foi o meu pai que me ensinou tudo isso. Foi? Quem é seu pai? Você senta aqui que eu vou contar quem é meu pai. Aí você vai contar para ela quem é seu pai, como ele te amou, o que ele fez por você. E aí você começa a apresentar Jesus para essa pessoa. Mas antes de ter essa conversa, ela precisa ver a manifestação do Pai em mim e em você. Foi isso que as pessoas viram em Jesus e quiseram se aproximar de Jesus. É isso que nós vemos em Cristo e por isso queremos esse Deus maravilhoso que se manifestou através de Jesus. E Paulo continua dizendo: vivam como filhos da luz, porque vocês eram trevas, nós éramos trevas. Nós estávamos presos na escuridão, aprisionados ao pecado, mas Deus nos libertou, nos resgatou, nos escolheu, nos abençoou, nos tornou herdeiros
nos selou com seu Espírito Santo, nos perdoou. E agora nós devemos andar como se fosse uma lanterna, clareando a vida de quem está nas trevas e não se associando com eles aquelas obras que eles ainda praticam. Não foi para isso que eu e você foi chamado. Versículo 9, ele diz assim: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar o que eles fazem é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo vai resplandecer sobre a minha vida e sobre a sua vida quando nós decidirmos viver como filhos da luz, decidir iluminar o caminho das pessoas que ainda estão vivendo em trevas, quando nós decidirmos apresentar o Pai e não somente usar o nome dele para querer aparecer. As pessoas vão ver Deus através da nossa vida. Então é muito mais do que falar. É necessário viver essa palavra, para que essa palavra se faça carne e as pessoas vejam essa carne vivendo entre elas de uma forma transformada. Isso é a minha vida, a tua vida. Foi isso que aconteceu com Jesus. A palavra se fez carne e andou entre nós. Jesus andou entre nós, a palavra se fez carne. É isso que tem que acontecer. A palavra tem que se fazer carne na minha vida, na tua vida, ou seja, ela tem que ser vivida por mim e por você, para que haja uma manifestação da luz e da glória de Deus, para as pessoas poderem ver o nosso Pai, verem as características do nosso Deus através da nossa vida. A palavra dele precisa ser vivida por mim e por você. E o apóstolo continua dizendo assim: desperta, ó tu que dormes, desperta, e Cristo vai resplandecer sobre a tua vida. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte: quando você se dispor a viver a palavra de Deus, essa pessoa que hoje está te dando trabalho vai se converter aos caminhos de Deus, ela vai compreender a mensagem de Deus, ela vai querer viver a mensagem de Deus, porque ela vai estar vendo a mensagem de Deus através da tua vida. Você vai ser um reprodutor da pessoa de Deus, você vai reproduzir a pessoa de Deus, você vai mostrar o seu Pai através da sua vida. E é o convite do apóstolo, ele está dizendo: vivam como filhos amados, vivam como filhos da luz, vivam como filhos de Deus, sejam imitadores de Deus. E como é, meu filho, minha filha, que você quer imitar alguém que você não tem contato, que você não tem comunhão, que você não fala, que você não conhece? É muito normal a gente ver por aí as pessoas cortarem o cabelo igual a fulano de tal. Por quê? Porque viu ele, porque segue lá nas redes sociais e vai querendo se tornar parecido com aquela pessoa. Da mesma forma é Jesus. Por esse motivo Jesus disse: siga-me. Quando você segue Jesus, a sua vida vai sendo transformada, você vai ficando mais parecido com aquele que te criou. Então precisa ter um relacionamento. É fácil a pessoa imitar outra pessoa. Existem pessoas que são muito influenciáveis. Elas conseguem copiar das outras trejeito, palavras, jeito de falar, jeito de andar. Elas conseguem imitar as pessoas porque convivem com elas. Elas conseguem pegar tudo. Parece uma cópia fiel, porque elas conseguem. Então nós temos essa facilidade de imitar as pessoas. Então
é esse um dos motivos de Jesus dizer assim: me segue que você consegue, me segue que você consegue, me segue que você vai me imitar, olha para mim que você vai me copiar, me segue, meu caráter vai ser reproduzido em você, me segue, você vai conseguir apresentar Deus para as pessoas, me segue, olha para mim. Mas para isso precisa ter um relacionamento, porque você não segue ninguém à distância, meu filho, a não ser nas redes sociais. Você segue o cara que é lá do Japão e você está aqui, mesmo assim você consegue imitar ele. Jesus quer um relacionamento comigo, Jesus quer um relacionamento com você. Jesus quer que a gente viva em unidade, que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai, que nós possamos viver em amor e através desse amor mostrar Deus para as pessoas. É a única forma de eu e você apresentar Deus para as pessoas, é reproduzindo o amor, porque Deus é amor. Então o apóstolo nos faz esse convite maravilhoso de querer viver como filhos amados de Deus. E ele continua dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não pode viver de qualquer forma. Um montão de gente está olhando para a tua vida e você não pode mais fazer o que você fazia. Por que você não pode? Você não pode porque agora você vai querer apresentar aquele que te livrou, aquele que te libertou, aquele que te salvou, e agora você vai querer ver as pessoas livres também. Então você não pode aí querer viver de uma forma que você viveu no passado. Você é convidado a se despir daquele homem e se revestir do novo homem. É o convite que a palavra faz. Ele continua dizendo: aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveita. Se você está indo lá no seu colégio e não tem a oportunidade de falar de Deus para as pessoas, pelo menos se comporte como um filho de Deus, porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vai dizer: ele é diferente, essa pessoa não é igual a outras pessoas, essa pessoa é diferente, e elas vão querer saber o que tem em você. E quando elas sentarem para conversar com você, você vai apresentar o seu Pai para elas. Você vai apresentar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que te deu acesso ao Pai. Então, aproveita ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Os dias são muito ruins. Então, aproveita a oportunidade para aliviar a carga de alguém, para mostrar o amor de Deus para alguém, para falar do amor de Deus para alguém, para contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, e principalmente viver como um filho amado de Deus, como um filho obediente à palavra de Deus, imitando o seu Pai. Continua no versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o que Paulo diz: procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procura compreender o que o teu Pai quer que você faça, o que é que Ele gosta, o que é que Ele não gosta, para que você viva de uma forma que glorifique a Ele, de uma forma que apresente Ele para as pessoas, de uma forma que você possa mostrar a Ele para as pessoas. Então, procura, quando diz assim, procura saber, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure, meu filho, procure. O nosso problema está aí, em não querer procurar, querer somente o que as pessoas nos apresentam, e às vezes apresentam coisas erradas, às vezes nos dizem coisas erradas, às vezes nos falam coisas que o nosso Pai até reprova, mas porque nós não procuramos saber o que o nosso Senhor queria e o que Ele gosta, qual é a vontade dele, aí nós andamos por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas interpretam, por aquilo que as pessoas pensam, e não é isso que Deus quer para mim e para você. O que Deus quer para minha vida e para a tua vida é que possamos entender qual é
a vontade dele, a vontade de Deus. E o apóstolo continua dizendo assim, ó: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha, tem pessoas que se acham livres porque num dia de sexta-feira vai planejando aí a bebedeira do sábado e do domingo, e elas se acham muito livres, né? Porque hoje é o dia de tomar a cerveja, de tomar a bebida lá. Mas isso não é liberdade, isso é libertinagem, porque aquela bebida leva ele a ser uma pessoa libertina, uma pessoa que pratica a libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem é o que transgride a liberdade, passa da liberdade. Paulo estava dizendo, não usa essa liberdade que você tem para fazer coisas que não devem, porque o vinho leva você à libertinagem. Você era livre até aquele momento, passou dali, agora você já transgrediu, vive em pecado novamente, preso novamente. Ao invés disso, se encha do Espírito. E como é que você se enche do Espírito? Aí ele diz no versículo 19, é porque nós gostamos de ler a palavra de Deus só até onde queremos, né? E por isso vivemos aí induzidos pela maldade de homens ruins, gananciosos, que usam da palavra de Deus para poder persuadir as pessoas, para poder envolver as pessoas, para poder aprisionar as pessoas, manter elas cativas. Mas a palavra ensina a mim e ensina a você como se encher do Espírito Santo. Para você que hoje queria muito ser cheio do Espírito Santo, agora o apóstolo Paulo, usado pelo próprio Espírito Santo, deixa um recado para mim e para você. Encham-se do Espírito de Deus, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus por meio de todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha! É assim que nós vamos nos encher do Espírito de Deus, tendo uma conversa sadia, falando o que é para falar, fazendo a vontade de Deus, cantando louvores de coração a Deus, dando graças a Deus por tudo que vivemos e por tudo que passamos. E o Espírito Santo de Deus vai nos enchendo cada vez mais do próprio Deus. Mas para chegar aqui, você viu que ele falou um monte de coisinhas que nós não devemos mais fazer. Nós não somos mais aquelas pessoas. Nós fomos transportados das trevas para a luz. E agora devemos viver como filhos da luz, como filhos amados de Deus, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E ele diz, se encha do Espírito, meu filho. Encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito de Deus. Esse é o convite que a palavra de Deus faz para a minha vida e para a sua vida hoje. Seja um imitador de Deus como um filho amado. Queira imitar o seu pai. Queira passar para as pessoas o Deus que você vive através da sua vida, mas não desminta com a sua vida o que as suas palavras dizem, porque muitas vezes nós desmentimos com a nossa vida aquilo que pronunciamos com a boca. Não deixe a sua boca, não deixe a sua vida desmentir o que você fala com a boca, o que você pronuncia. Viva a palavra de Deus, porque é através disso que as pessoas vão ver e vão crer no Deus que mudou a sua vida, no seu Pai. E nisso você vai apresentar para elas a ponte que nos liga até Deus, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E você vai apresentando, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, mostrando para as pessoas o favor de Deus, o amor de Deus com a nossa vida. Então, decida hoje viver para a glória de Deus. Decida hoje viver
como um filho amado de Deus, que apresenta Deus para as pessoas independente das situações. Você só imita quem você conhece. Então é necessário que você queira diariamente conhecer o seu Pai, conhecer Jesus. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar teu dia hoje. Viva como um filho amado de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer viver tudo isso que a palavra de Deus diz, eu faço um convite maravilhoso para você agora. E eu garanto pelo Espírito de Deus que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. E daqui a 5 anos, quando olharem para você, não vão mais te reconhecer. Você vai ser uma criança nova, aprendendo coisas novas, falando coisas novas, vivendo coisas novas, anunciando coisas novas. Aí onde você está, peça perdão para Deus, conte para Ele o que aconteceu. Jesus tem sempre uma mão estendida para você, Jesus tem sempre uma chance para te dar. Jesus quer escrever para você uma nova história. Entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua vida, escolhe Cristo hoje. Escolhe Cristo hoje, deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele reinar sobre a sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Jesus te ama. Jesus quer resolver essa questão complicada na sua vida e fazer de você um filho amado de Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para te abençoar nesse dia. Procura aí uma igreja evangélica, vá congregar, diga para aquele pastor: olha, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero servir ao meu Senhor aqui. E vá viver como Deus quer que você viva, uma vida abundante, triunfante, uma vida feliz, vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.